Um milionário retorna à casa abandonada da infância com planos de demolição. Mas, ao encontrar uma família humilde cuidando do lugar com amor, memórias dolorosas ressurgem e uma descoberta inesperada mudará sua vida para sempre. A limousine preta cortava as ruas empoeiradas da pequena cidade como uma sombra do passado que Eduardo jamais pensou que revisitaria. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, tremiam ligeiramente enquanto segurava os documentos da demolição. Após décadas construindo um império imobiliário, finalmente havia chegado o momento de apagar o último vestígio de uma infância que preferia esquecer. Eduardo observava pela janela blindada as casas simples e os rostos curiosos que se viravam para acompanhar a passagem do veículo luxuoso. Nada havia mudado naquele lugar esquecido pelo tempo. As mesmas ruas de terra batida, as mesmas árvores centenárias, o mesmo ar de abandono que o havia sufocado quando criança. Só que agora ele não era mais o menino assustado que chorava sozinho no escuro. Agora ele tinha poder para transformar tudo em pó. Senhor Eduardo, chegamos ao destino. A voz do motorista o trouxe de volta à realidade. O empresário respirou fundo, ajustou a gravata italiana e desceu do veículo. O sol da tarde batia impiedosamente em seu rosto, mas nada se comparava ao calor das lembranças que começaram a queimar sua garganta. Ali, no final da rua de terra, estava ela. A casa que assombrava seus pesadelos havia mais de 40 anos. A construção de madeira, que um dia fora sua prisão emocional, agora parecia ainda mais frágil e abandonada. As tábuas estavam gastas pelo tempo, algumas janelas tinham vidros quebrados, e o pequeno jardim da frente estava completamente tomado pelo mato. Eduardo sorriu com amargura. Finalmente poderia apagar aquele símbolo de rejeição e construir em seu lugar um moderno centro comercial que traria progresso para a região. Caminhou lentamente em direção à propriedade, seus sapatos de couro italiano afundando ligeiramente na terra seca. A cada passo, fragmentos de memórias dolorosas voltavam à sua mente como punhaladas invisíveis. Ali, naquela varanda descascada, ele esperara por horas que seus pais voltassem da viagem que prometeram ser rápida. Ali, naquele portãozinho de madeira, ele gritara por socorro quando percebeu que estava verdadeiramente sozinho no mundo. Mais de 40 anos. Murmurou para si mesmo, calculando exatamente o tempo que havia passado desde que partira daquele lugar com apenas uma pequena mala e um coração despedaçado. Eduardo tirou o celular do bolso e ligou para seu advogado. A voz do outro lado soou profissional e eficiente, exatamente como ele gostava. Dr. Henrique, estou no local. Quero que a demolição comece amanhã mesmo. Não me interessa o custo adicional pela urgência. Perfeito, Sr. Eduardo. A equipe já está de prontidão. Apenas uma formalidade. Precisamos verificar se não há ocupantes irregulares na propriedade. É um procedimento padrão. Eduardo riu secamente. Ocupantes? Quem seria louco o suficiente para morar neste lugar abandonado? Apenas por segurança, senhor. Em 1 hora teremos a vistoria completa. O empresário encerrou a ligação e caminhou até o portão da frente. A ferrugem havia tomado conta da fechadura, mas com um pequeno empurrão, a porta cedeu com um rangido agudo que ecoou como um grito de protesto. Eduardo hesitou por um momento antes de pisar no terreno que um dia chamara de lar. O jardim selvagem crocitava sob seus pés, enquanto ele se aproximava da casa principal. Cada metro percorrido trazia de volta sensações que havia enterrado sob décadas de sucesso e riqueza. O cheiro da terra úmida, o som distante dos pássaros, até mesmo a maneira como a luz do sol filtrava entre as árvores. Tudo permanecia exatamente igual ao dia em que partira. Eduardo parou diante da porta da frente e estendeu a mão em direção à maçaneta oxidada. Por um instante, foi novamente o menino de 7 anos que esperava desesperadamente ouvir as vozes familiares chegando em casa. Mas agora, sabia que aquela espera havia sido em vão. Seus pais nunca voltaram, e ele havia aprendido da maneira mais cruel que família era apenas uma palavra vazia. Nunca mais. As palavras saíram de sua boca como uma promessa amarga. Nunca mais este lugar me fará sofrer. Foi então que algo inesperado chamou sua atenção. Ali,
Do lado esquerdo da casa, onde antes havia apenas terra seca e pedras, agora existia um pequeno jardim cuidadosamente cultivado. Rosas vermelhas floresciam ao lado de margaridas brancas, e um canteiro de temperos exalava um aroma fresco e acolhedor. Eduardo franziu a testa, confuso. Aquilo não fazia sentido. A propriedade estava oficialmente abandonada há décadas. Quem poderia estar cuidando daquelas plantas com tanto carinho? Contornou a lateral da casa, seus passos agora mais cautelosos e silenciosos. A cada metro, o jardim ficava mais elaborado e bem cuidado. Havia pequenas placas de madeira identificando cada tipo de flor, caminhos de pedrinhas brancas serpenteando entre os canteiros, e até mesmo um pequeno banco de madeira posicionado estrategicamente sob a sombra de uma árvore frutífera. O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. Alguém não apenas estava vivendo em sua propriedade, mas havia transformado aquele lugar em algo completamente diferente do que ele lembrava. Onde antes havia apenas abandono e tristeza, agora existia vida, cor e cuidado. Ele se aproximou da janela dos fundos e espiou cautelosamente através do vidro embaçado. O que viu o deixou completamente paralisado. A casa que ele lembrava como fria e vazia, agora estava cheia de móveis simples, mas arrumados com amor. Cortinas coloridas enfeitavam as janelas, desenhos infantis decoravam as paredes, e sobre a mesa da cozinha havia um vaso com flores fresquinhas. "Isso é impossível", sussurrou Eduardo, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Mas antes que pudesse processar completamente o que estava vendo, um som o fez congelar. Vozes. Vozes vindas da parte da frente da casa. Vozes de crianças. Eduardo recuou instintivamente, seu coração agora disparado. Após 43 anos evitando qualquer memória daquele lugar, ele havia retornado no exato momento em que descobriria que não estava sozinho. A casa que planejava transformar em escombros até o fim da semana estava sendo habitada por uma família. As vozes infantis se aproximavam, acompanhadas de risadas genuínas e despreocupadas. Eduardo se escondeu atrás de uma árvore, lutando contra um turbilhão de emoções contraditórias. Parte dele queria sair correndo e resolver tudo através de seus advogados. Outra parte, uma parte que havia mantido enterrada por décadas, sentia uma curiosidade dolorosa sobre quem havia transformado sua antiga prisão em um lar. As risadas ficaram mais próximas, e Eduardo percebeu que as crianças estavam vindo exatamente na direção do jardim onde ele se escondia. Em poucos segundos, o encontro seria inevitável. O milionário que controlava o destino de milhares de funcionários, que intimidava concorrentes com apenas um olhar, agora se sentia completamente vulnerável atrás de uma árvore, esperando para descobrir quem havia ousado fazer ninho em sua dor. Mas nada no mundo poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a descobrir. O coração de Eduardo batia tão forte que ele temia que as crianças pudessem ouvi-lo mesmo a metros de distância. Escondido atrás da velha mangueira, o empresário observava duas pequenas figuras se aproximarem do jardim, com cestas nas mãos, conversando animadamente sobre algo que ele não conseguia compreender completamente. "Luna, você lembrou de trazer a garrafinha para regar as margaridas novas?" A voz era de um menino, provavelmente com uns 12 anos, que caminhava com a postura responsável de quem carrega o peso de cuidar de alguém menor. "Claro que sim, Miguel. Mamãe sempre diz que as plantinhas ficam com sede quando o sol está muito forte." A resposta veio de uma garotinha de aproximadamente 8 anos, que pulava de um pé para o outro carregando uma pequena cesta de vime. Eduardo sentiu um aperto no peito ao observar a naturalidade com que as crianças se moviam pelo terreno. Elas conheciam cada canto daquele lugar, cada planta, cada detalhe do jardim. Não eram visitantes ou invasores casuais. Elas pertenciam àquele espaço de uma forma que ele próprio nunca havia experimentado, nem mesmo quando criança. Miguel se ajoelhou diante do canteiro de rosas e começou a examinar cuidadosamente cada flor, removendo folhas secas com a delicadeza de um jardineiro experiente. Suas mãos pequenas se moviam com uma precisão que surpreendeu Eduardo. Aquele menino tratava o jardim como se fosse um tesouro precioso. "Olha só, Luna. A rosa vermelha que plantamos mês passado está nascendo um botãozinho novo." Miguel apontou entusiasmado para uma pequena protuberância verde entre as folhas.
A menina correu até o irmão, seus cachos dourados balançando ao vento, e se abaixou para observar de perto. Seus olhos brilharam de alegria, como se tivesse acabado de descobrir um diamante enterrado na terra. É verdade. Mamãe vai ficar tão feliz quando souber. Ela sempre diz que as flores são como sorrisos que a terra nos dá de presente. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando processar o que estava ouvindo. A simplicidade e pureza daquelas palavras contrastavam violentamente com o mundo árido de contratos e lucros que havia construído ao redor de si mesmo. Quando foi a última vez que ele havia parado para observar uma flor crescer? Quando foi a última vez que havia sentido alegria genuína por algo tão simples? Miguel, você acha que o senhor da casa gosta das flores que plantamos? A pergunta inocente de Luna atingiu Eduardo como um raio. O menino parou o que estava fazendo e olhou pensativo para a casa atrás deles. Eu acho que sim, Luna. Mamãe sempre conta que esta casa já foi cheia de amor e que um dia alguém muito especial morou aqui. Talvez ele esteja em algum lugar, sentindo que estamos cuidando bem do lugar que era dele. Você acha que ele vai voltar um dia? Luna perguntou, arrancando algumas ervas daninhas com determinação. Não sei, irmãzinha. Mas se ele voltar, pelo menos vai encontrar tudo bonito e cheiroso, né? Miguel sorriu para a irmã com uma ternura que fez algo se mexer no peito endurecido de Eduardo. O empresário se apoiou no tronco da árvore, suas pernas tremendo ligeiramente. Aquelas crianças estavam falando dele. De alguma forma inexplicável, elas sabiam que aquela propriedade pertencia a alguém e estavam cuidando dela como se fosse uma oferenda de amor para um estranho que talvez nunca aparecesse. Luna, vamos regar as plantinhas antes que o sol fique muito forte, sugeriu Miguel, pegando um regador pequeno que estava escondido atrás de um arbusto. A menina assentiu e começou a ajudar o irmão, cantarolando uma melodia suave enquanto trabalhava. Eduardo reconheceu a música. Era uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar para ele, décadas atrás, nas raras noites em que ela estava presente. De repente, Luna parou de cantar e olhou diretamente na direção onde Eduardo se escondia. Seus olhos grandes e curiosos pareciam estar vendo através da árvore, direto na alma do homem que observava. Por um momento aterrorizante, Eduardo pensou que havia sido descoberto. Miguel, você está sentindo que tem alguém por aqui? Luna perguntou, inclinando a cabeça como um passarinho curioso. O menino parou de regar as plantas e prestou atenção ao ambiente. Por que você está perguntando isso? Não sei. É uma sensação estranha. Como se alguém estivesse nos observando, mas não de uma forma ruim. É como se fosse alguém que gosta da gente. Eduardo segurou a respiração, pressionando-se ainda mais contra o tronco da árvore. Aquela menina tinha uma intuição assustadoramente aguçada. Miguel olhou ao redor cautelosamente, mas depois sorriu tranquilizador para a irmã. Deve ser só sua imaginação, Luna. Mas mesmo se alguém estiver por aqui, não precisamos ter medo. Mamãe sempre diz que pessoas boas são atraídas por lugares cheios de amor. É verdade. Luna voltou a sorrir e retomou seu trabalho no jardim. E se for o senhor da casa que voltou, ele vai ver que cuidamos de tudo com muito carinho. A inocência daquela declaração atingiu Eduardo como um soco no estômago. Durante 43 anos, ele havia cultivado raiva e ressentimento por aquele lugar. Havia planejado sua destruição como uma forma de vingança contra as memórias dolorosas. Mas ali estavam duas crianças que haviam transformado sua antiga fonte de sofrimento em um jardim do paraíso, tratando sua propriedade com mais amor do que ele jamais havia sentido por qualquer coisa em sua vida adulta. Miguel! Luna! Onde vocês estão? Uma voz feminina se aproximava da casa, carregando um tom de carinho e leve preocupação maternal. Estamos aqui no jardim, mamãe! Miguel gritou de volta, acenando na direção da voz. Eduardo viu uma mulher de aproximadamente 35 anos se aproximar das crianças. Ela usava um vestido simples e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo descomplicado. Havia algo em seu rosto que irradiava paz e contentamento, apesar das linhas de cansaço ao redor dos olhos que denunciavam uma vida de trabalho duro. Vocês terminaram a lição de casa antes de vir cuidar das plantas? Ela perguntou, mas seu tom não era de repreensão, e sim de orientação amorosa. Terminamos sim, mamãe. E olha só, a rosa vermelha está com um botãozinho novo.
Luna correu até a mãe, pegando sua mão para mostrar a descoberta do dia. A mulher se abaixou para observar a flor junto com a filha, seu rosto se iluminando com uma alegria genuína. Que maravilha! Vocês estão cuidando tão bem de tudo aqui? Tenho certeza de que... Ela parou no meio da frase, seus olhos se fixando em algo atrás das crianças. Eduardo seguiu seu olhar e percebeu que ela havia notado os pneus da limousine que ainda estava estacionada na rua. Crianças, vocês viram quem chegou com aquele carro? Ela perguntou, sua voz agora carregada de uma preocupação sutil. Miguel e Luna se viraram para olhar na direção da rua, seus olhos se arregalando ao ver o veículo luxuoso contrastando com a simplicidade do bairro. Uau, que carro bonito! Luna exclamou inocentemente. Será que é alguém importante? A mãe das crianças trocou um olhar preocupado entre os filhos e o carro, como se uma intuição maternal estivesse alertando sobre mudanças no horizonte. Eduardo percebeu que ela sabia, de alguma forma instintiva, que aquela visita poderia significar o fim da paz que haviam encontrado naquele lugar. Vamos entrar, crianças. Está na hora do lanche, ela disse, sua voz tentando manter a normalidade, mas Eduardo captou a note de tensão disfarçada. Enquanto a pequena família se dirigia para dentro da casa, Eduardo permaneceu escondido, sua mente em turbulência total. Em poucos minutos, sua percepção sobre tudo havia mudado completamente. A propriedade que planejava demolir não estava apenas ocupada, estava sendo amada, cuidada e transformada em algo belo por pessoas que nem sequer sabiam quem ele era. Mas a descoberta mais perturbadora de todas era o que estava acontecendo dentro de seu próprio peito. Pela primeira vez em décadas, Eduardo sentia algo que havia esquecido que existia. O desejo desesperado de pertencer a algum lugar, de ser parte de algo maior que lucros e contratos. E agora ele precisava decidir se destruiria ou se deixaria ser transformado por aquela descoberta inesperada. Eduardo permaneceu escondido atrás da árvore por mais alguns minutos, observando a família desaparecer no interior da casa. Seus pensamentos giravam em círculos desesperados, tentando processar a impossibilidade do que acabara de presenciar. Como aquelas crianças podiam tratar com tanto carinho um lugar que para ele representava apenas dor e abandono? O empresário esperou até ter certeza de que estava sozinho no jardim antes de sair de seu esconderijo. Seus passos o levaram automaticamente até o canteiro de rosas que Miguel cuidara com tanto zelo minutos antes. Eduardo se ajoelhou na terra, algo que não fazia há décadas, e tocou delicadamente o botão novo que havia deixado a menina Luna tão entusiasmada. Como é possível? Murmurou, sua voz embargada por uma emoção que não sabia identificar. Foi então que uma voz suave atrás dele o fez pular de susto. Posso perguntar quem é o senhor? Eduardo se virou rapidamente e encontrou a mãe das crianças parada a poucos metros de distância. Ela não demonstrava medo, apenas uma curiosidade cautelosa e uma postura protetora discreta que revelava sua preocupação com os filhos no interior da casa. Eu sou... Eduardo gaguejou, percebendo que pela primeira vez em décadas não sabia como se apresentar. Seria Eduardo, o empresário multimilionário? Ou seria simplesmente o menino que um dia brincara naquele mesmo jardim? A mulher deu um passo à frente, seus olhos estudando o rosto dele com uma intensidade que o deixou desconfortável. O senhor está bem? Parece que viu um fantasma. Talvez tenha visto mesmo. Eduardo respondeu sem pensar, surpreendendo a si próprio com a honestidade. Ela inclinou a cabeça intrigada. Desculpe, mas não me apresentei. Meu nome é Sofia. Moro aqui com meus 2 filhos, Miguel e Luna. Sofia? Eduardo repetiu o nome, saboreando sua simplicidade. Eu me chamo Eduardo. E esta casa era minha. O rosto de Sofia se transformou completamente. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu ligeiramente. E ela levou uma das mãos ao peito como se quisesse conter o coração que disparara. Você é o dono? Você é o menino que morava aqui? A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Como você sabe sobre isso? Sofia olhou ao redor nervosamente, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Finalmente, ela suspirou e fez um gesto para que ele a seguisse até o banco de madeira sob a árvore frutífera. Sente-se, por favor.
Esta é uma conversa longa. Eduardo hesitou por um momento, mas algo na voz dela o tranquilizou. Ele se sentou ao lado de Sofia, mantendo uma distância respeitosa, enquanto ela organizava os pensamentos. Quando me mudei para cá com as crianças, 3 anos atrás, esta casa estava realmente abandonada. Sofia começou, suas mãos nervosamente alisando o vestido. Não tínhamos para onde ir depois que perdi meu emprego na escola municipal. O aluguel do apartamento ficou impossível de pagar com meu salário de professora. Eduardo a observou atentamente, notando as linhas de preocupação ao redor dos olhos dela, sinais de uma vida de lutas que ele nunca precisara enfrentar. A vizinha da frente, Dona Carmen, foi quem me disse que podíamos ficar aqui temporariamente. Ela conhece a história desta casa. Conhece sua história. Dona Carmen ainda mora aqui? Eduardo perguntou surpreso. Ela já era velha quando eu era criança. Sofia assentiu. Ela tem quase 80 anos agora, mas ainda é muito lúcida. Foi ela quem me contou sobre o menino que morava aqui, sobre como ele esperava todos os dias na varanda pelos pais que nunca mais voltaram. Eduardo sentiu como se alguém tivesse acabado de abrir uma ferida antiga que ele pensava estar cicatrizada. Ela viu tudo? Dona Carmen disse que você era uma criança muito solitária, mas que sempre cuidava do jardinzinho da frente com muito carinho, que você conversava com as plantas como se fossem seus únicos amigos. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Eduardo. Ele havia se esquecido completamente daquele detalhe. As plantas realmente tinham sido suas únicas companheiras durante os meses em que esperara pelos pais. Quando chegamos aqui, Sofia continuou suavemente, resolvi que não podíamos simplesmente ocupar este espaço sem dar algo em troca. Então começamos a cuidar da casa como se fosse nossa, mas sempre com a esperança de que um dia o verdadeiro dono voltasse. Vocês sabiam que eu voltaria? Sofia sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Dona Carmen sempre dizia que você voltaria. Ela tem uma intuição muito forte para essas coisas. Disse que pessoas que sofreram muito neste mundo sempre encontram um jeito de voltar para casa, mesmo que demorem décadas para descobrir onde é sua casa de verdade. Eduardo olhou ao redor do jardim, vendo-o agora com olhos completamente diferentes. Cada flor, cada canteiro, cada detalhe havia sido plantado por aquela família como uma oferenda de amor para um desconhecido que talvez nunca aparecesse. Por que vocês fizeram isso tudo? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque esta casa tem alma, Sofia respondeu sem hesitar. Desde o primeiro dia que pisamos aqui, sentimos que este lugar queria ser amado novamente. Miguel e Luna perceberam isso imediatamente. Eles disseram que podiam sentir que uma criança triste havia morado aqui e que queriam fazer com que essa tristeza fosse embora. Eduardo fechou os olhos, tentando conter a tempestade emocional que tomava conta de seu peito. Durante 43 anos, ele havia cultivado raiva por aquele lugar, planejando sua destruição como uma forma de vingança. Mas ali estava uma família que havia dedicado 3 anos de suas vidas para curar as feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Sofia, ele disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Eu preciso lhe contar algo. Eu não vim aqui para uma visita nostálgica. Eu vim para demolir esta casa. O rosto de Sofia empalideceu, mas ela não desviou o olhar. Eu imaginava que fosse algo assim quando vi aquele carro na rua. Você não está surpresa? Estou triste, mas não surpresa. Dona Carmen sempre disse que quando você voltasse, seria com o coração cheio de dor. Ela disse que pessoas machucadas às vezes precisam destruir as coisas para se sentir no controle novamente. A sabedoria simples daquela observação atingiu Eduardo como um soco. Era exatamente isso que ele estava fazendo, tentando controlar sua dor através da destruição. E agora? Sofia perguntou suavemente. Ainda vai demolir nossa casa? A palavra nossa ecoou no coração de Eduardo. Pela primeira vez na vida, ele estava vendo sua propriedade ser chamada de casa por alguém que realmente a amava. Eu não sei, ele admitiu, sua voz carregada de vulnerabilidade. Tudo mudou quando vi vocês cuidando deste lugar. Quando ouvi Miguel e Luna falando sobre o senhor da casa, como se eu fosse alguém especial para vocês. Sofia se virou completamente para ele, seus olhos brilhando com uma compreensão profunda.
Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu, incapaz de falar. Quando foi a última vez que alguém cuidou de algo que era seu com tanto amor quanto cuidamos desta casa? A pergunta o atingiu como um raio. Eduardo percebeu que ninguém, em toda sua vida adulta, havia jamais tratado algo seu com o carinho que aquela família demonstrava por sua antiga casa. Seus funcionários trabalhavam por dinheiro, seus sócios por interesse, e ele nunca permitira que ninguém se aproximasse o suficiente para amar qualquer coisa que lhe pertencesse. Nunca. Ele sussurrou, a admissão doendo mais do que esperava. Sofia estendeu a mão hesitantemente e tocou levemente o braço dele. Então talvez seja a hora de descobrir como é se sentir verdadeiramente em casa. Porque naquele momento, a porta da casa se abriu e Miguel apareceu na varanda, seguido pela pequena Luna. Eles olharam curiosos na direção do banco onde Eduardo e Sofia conversavam. "Mamãe, está tudo bem?" Miguel perguntou, sua voz carregando a responsabilidade prematura de quem cuidara da mãe e da irmã durante tempos difíceis. "Está sim, meu amor. Venham aqui. Preciso apresentar vocês a alguém muito especial." As crianças se aproximaram cautelosamente, seus olhos fixos no homem estranho de terno caro que estava sentado ao lado de sua mãe. "Miguel, Luna", Sofia disse suavemente, "este é o Eduardo. Ele é o menino que morava nesta casa há muito tempo atrás. Ele é o senhor da casa de quem vocês sempre falam." Os olhos das crianças se arregalaram simultaneamente. Luna foi a primeira a reagir, dando um passo à frente com a coragem inocente que só crianças possuem. "Você é o menino que plantava flores?" ela perguntou, sua voz cheia de admiração. Eduardo sentiu seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Era eu sim." Miguel estudou o rosto de Eduardo intensamente, como se estivesse tentando ver através dos anos e reconhecer a criança que um dia havia sido. "Você gostou do que fizemos com seu jardim?" ele perguntou, sua voz carregada de uma esperança ansiosa. Eduardo olhou para as duas crianças que o encaravam com expectativa pura, depois para Sofia, que sorria encorajadoramente, e finalmente para a casa que havia sido transformada de um símbolo de abandono em um lar cheio de amor. "É a coisa mais bonita que já vi na vida", ele respondeu, sua voz embargada pela emoção. E pela primeira vez em 43 anos, Eduardo sentiu que talvez estivesse pronto para descobrir o que realmente significava estar em casa. Mas ainda havia segredos enterrados naquele lugar, e Dona Carmen estava se aproximando pela rua, carregando uma caixa que mudaria tudo o que Eduardo pensava saber sobre seu passado. A figura curvada de Dona Carmen se aproximava lentamente pela rua de terra, carregando uma caixa de madeira que parecia pesada demais para suas mãos trêmulas. Eduardo a reconheceu imediatamente, mesmo após mais de 4 décadas. Os cabelos agora completamente brancos, as rugas profundas marcando um rosto que sempre fora gentil, mas os olhos continuavam com o mesmo brilho penetrante que ele lembrava da infância. "Meu Deus do céu!" Dona Carmen murmurou ao avistar Eduardo, parando abruptamente no meio da rua. A caixa quase escorregou de suas mãos, mas ela a segurou firmemente contra o peito. "Eduardo, é realmente você, menino?" O empresário se levantou do banco, suas pernas tremendo ligeiramente. A última pessoa que o havia chamado de menino com carinho havia sido exatamente Dona Carmen, no dia em que ele partira daquela cidade com o coração despedaçado. "Dona Carmen", ele sussurrou, caminhando em direção à idosa. "A senhora ainda mora aqui. Onde mais eu iria, meu filho? Esta é minha casa há 60 anos. Ela sorriu através das lágrimas que começavam a formar em seus olhos. "Mas você cresceu tanto! Virou um homem importante pelo que vejo." Eduardo olhou para o terno caro que vestia, de repente se sentindo desconfortável com o contraste entre sua aparência e a simplicidade do lugar. "Não sei se importante é a palavra certa." Dona Carmen depositou cuidadosamente a caixa no chão e abriu os braços. "Venha cá, menino. Deixe esta velha te dar um abraço depois de tanto tempo." Eduardo hesitou por apenas um segundo antes de se aproximar. Quando os braços frágeis de Dona Carmen se fecharam ao redor dele, algo se quebrou dentro de seu peito. Era o primeiro abraço genuíno que recebia em décadas, e a familiaridade do carinho daquela mulher o transportou imediatamente de volta aos seus 7 anos de idade.
Eu sabia que você voltaria. Ela sussurrou em seu ouvido. Sempre soube. Como a senhora podia ter certeza? Eduardo perguntou, sua voz abafada contra o ombro da idosa. Dona Carmen se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Porque você deixou seu coração enterrado aqui, menino. E uma hora ou outra as pessoas sempre voltam para buscar o que perderam. Sofia se aproximou com Miguel e Luna, que observavam a cena com curiosidade respeitosa. A professora tocou suavemente o ombro de Dona Carmen. O que tem nessa caixa que a senhora trouxe? Sofia perguntou gentilmente. O rosto de Dona Carmen se tornou sério. São coisas que guardei por 43 anos, esperando este dia chegar. Ela olhou diretamente para Eduardo. Coisas que seus pais deixaram para você antes de partirem. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meus pais deixaram algo para mim? Muito mais do que algo, menino. Eles deixaram explicações. Dona Carmen se abaixou com dificuldade e pegou a caixa. Sofia, querida, podemos entrar? Esta conversa é longa e velha demais para ser feita em pé. Minutos depois, todos estavam reunidos na sala da antiga casa de Eduardo. Ele olhava ao redor com espanto, vendo como Sofia havia transformado o ambiente. Onde antes havia móveis velhos e uma atmosfera sombria, agora existiam cortinas coloridas, almofadas feitas à mão, desenhos das crianças nas paredes e um aroma doce de flores frescas. Mamãe, posso trazer chá para todos? Miguel perguntou com a cortesia de um pequeno anfitrião. Claro, meu amor. E leve Luna para te ajudar. Sofia respondeu, claramente querendo proteger as crianças da conversa que estava por vir. Quando ficaram sozinhos, Dona Carmen abriu lentamente a caixa. Eduardo viu pilhas de cartas amareladas pelo tempo, algumas fotografias antigas e objetos pequenos envoltos em tecido. Seus pais vieram me procurar na madrugada antes de partirem. Dona Carmen começou, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Estavam desesperados, Eduardo. Choravam tanto que mal conseguiam falar. Por que eles me abandonaram? A pergunta que Eduardo carregara no peito por décadas finalmente saiu, crua e dolorosa. Dona Carmen pegou uma das cartas e a entregou para ele. Eles não abandonaram você, menino. Eles salvaram sua vida. Eduardo pegou a carta com mãos tremendo. O envelope estava endereçado a ele com a letra caprichada de sua mãe. Ele a abriu cuidadosamente e começou a ler em voz alta, sua voz falhando a cada palavra. Meu querido Eduardo, se você está lendo esta carta, significa que conseguimos manter você seguro e que Dona Carmen guardou nosso segredo como prometeu. Filho, não conseguimos encontrar palavras para explicar a dor que sentimos ao ter que partir sem você. Mas alguns homens perigosos estavam atrás de seu pai por causa de dívidas que ele contraiu tentando salvar a fábrica. Eles ameaçaram machucar você para nos obrigar a pagar o que não tínhamos. Eduardo parou de ler, sua voz completamente embargada. Sofia se aproximou e segurou sua mão, oferecendo o apoio silencioso que ele desesperadamente precisava. Continue, menino. Dona Carmen encorajou suavemente. Você precisa saber de tudo. Eduardo respirou fundo e continuou. Partimos na calada da madrugada para longe daqui, esperando que os homens nos seguissem e deixassem você em paz. Pedimos para Dona Carmen cuidar de você até encontrarmos uma forma de voltar. Todos os dias pensamos em você. Todos os dias planejamos nosso retorno. Guardamos dinheiro, procuramos ajuda. Fizemos tudo o que podíamos. Mas 3 meses depois que partimos, houve um acidente. A mão de Eduardo começou a tremer tanto que ele não conseguia mais segurar a carta. Sofia a tomou gentilmente e continuou lendo. Não sobrevivemos, meu amor. Mas mesmo assim, deixamos tudo organizado para que você nunca passasse necessidade. Existe uma conta bancária em seu nome, papéis de propriedade desta casa e instruções para que Dona Carmen te encontre quando você se tornasse adulto. Perdoe-nos por não termos sido corajosos o suficiente para te levar conosco. Perdoe-nos por termos escolhido sua segurança sobre nossa felicidade. Você sempre foi e sempre será nosso maior tesouro. Com amor eterno, papai e mamãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos de Eduardo. 43 anos de raiva, ressentimento e dor se dissolviam diante da verdade que ele nunca havia imaginado. Eles morreram tentando voltar para mim?
Ele conseguiu perguntar através das lágrimas. Dona Carmen assentiu, suas próprias lágrimas correndo livremente. Eu recebi um telegrama 3 meses depois que partiram. Acidente de estrada. Eles estavam voltando para casa, Eduardo. Estavam voltando para você. Sofia abraçou Eduardo enquanto ele se curvava sobre si mesmo, décadas de dor finalmente encontrando vazão. Todo esse tempo eu pensei que eles não me amavam. Eles te amaram mais do que a própria vida, Dona Carmen disse firmemente. E me fizeram prometer que se você voltasse um dia, eu te entregaria isto. Ela tirou da caixa um pequeno objeto envolto em tecido azul. Era um carrinho de madeira, claramente feito à mão, pintado com cores vibrantes que haviam desbotado com o tempo. Seu pai passou meses fazendo este brinquedo para seu 7º aniversário. Dona Carmen explicou. Ele disse que queria que você tivesse algo para lembrar, que ele sempre estaria com você, mesmo quando não pudesse estar fisicamente presente. Eduardo pegou o carrinho com reverência, lembrando-se vagamente do pai trabalhando nele durante as noites, sempre escondendo o projeto quando ele se aproximava. Era para ser uma surpresa de aniversário que nunca aconteceu. Há mais, Dona Carmen continuou, tirando uma pilha de papéis da caixa. A conta bancária que seus pais abriram. Com os juros de 43 anos, se tornou uma quantia considerável. E os documentos da casa? Ela sempre foi oficialmente sua. Eduardo olhou os papéis através das lágrimas. Sua propriedade atual valia milhões, mas nada se comparava ao valor emocional daqueles documentos amarelados que provavam que seus pais realmente o haviam amado. Dona Carmen, Sofia disse suavemente, por que a senhora nunca procurou Eduardo antes? A idosa suspirou profundamente. Tentei, querida. Durante anos tentei. Mas ele havia mudado o nome quando foi adotado, mudou de cidade várias vezes. Quando finalmente descobri onde ele estava, já era um empresário importante e poderoso. Pensei que talvez fosse melhor deixar o passado quieto. Até que decidiu voltar para demolir a casa. Sofia completou, entendendo. Exato. Eu sabia que se ele estava voltando para destruir este lugar, era porque a dor ainda estava viva. E dor que ainda está viva pode ser curada. Miguel e Luna apareceram na porta da sala, carregando uma bandeja com chá e biscoitos caseiros. Eles notaram imediatamente as lágrimas nos rostos dos adultos. Está todo mundo triste? Luna perguntou com a preocupação inocente de uma criança. Eduardo enxugou os olhos e sorriu para ela. Não, pequena. Estamos felizes. Às vezes as pessoas choram quando estão muito felizes. Como quando a mamãe ganhou o emprego novo na escola? Miguel perguntou, lembrando-se de um momento recente de alegria em suas vidas. Exatamente como isso, Eduardo confirmou. Luna se aproximou dele e, sem qualquer hesitação, subiu em seu colo. Você vai ficar aqui conosco agora? Agora que sabe que sua mamãe e seu papai te amavam? A pergunta simples da menina atingiu Eduardo no centro do coração. Ele olhou ao redor da sala, vendo Sofia sorrir encorajadoramente, Miguel esperando ansiosamente pela resposta e Dona Carmen assentindo com aprovação. Eu não sei, Luna. É complicado. Por que é complicado? A menina perguntou inclinando a cabeça. Você tem uma casa, tem uma família que te ama, tem flores bonitas no jardim. O que mais você precisa? Eduardo riu através das lágrimas. A sabedoria simples de uma criança de 8 anos havia resumido perfeitamente tudo o que ele havia passado a vida inteira procurando sem saber. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou com insistência. Era seu advogado, e Eduardo sabia que a ligação traria de volta toda a complexidade do mundo que havia construído longe dali. A escolha entre 2 mundos estava prestes a ficar ainda mais difícil. O toque insistente do telefone cortou o momento de intimidade como uma lâmina afiada. Eduardo olhou para o visor e viu o nome Dr. Henrique Escritório piscando impiedosamente. Luna ainda estava em seu colo, seus olhinhos curiosos alternando entre o aparelho barulhento e o rosto tenso do homem que acabara de descobrir ser o verdadeiro dono de sua casa. Preciso atender, Eduardo murmurou, sua voz carregada de relutância. Sofia percebeu a mudança imediata em sua postura e gentilmente pegou Luna no colo. Vamos preparar mais chá na cozinha enquanto o Eduardo resolve seus assuntos. Não, podem ficar, Eduardo disse rapidamente, surpreendendo a si mesmo.
Não tenho mais segredos para esconder de vocês. Ele atendeu a ligação, colocando no viva voz, sem perceber. Eduardo, finalmente! Onde você estava? A equipe de demolição está esperando há 2 horas. A voz do advogado soava impaciente e autoritária através do aparelho. Doutor Henrique, houve uma mudança de planos. Mudança de planos? Eduardo, temos cronogramas a cumprir. O shopping center precisa iniciar as obras na semana que vem. Já assinamos os contratos com a construtora Horizonte Azul. Eduardo sentiu o peso dos olhares de Sofia, Miguel, Luna e Dona Carmen sobre ele. A mencionação do shopping center fez o rosto de Sofia empalidecer visivelmente. Eu disse que houve uma mudança de planos. Eduardo repetiu, sua voz mais firme. Não me diga que você está tendo uma crise sentimental por causa de uma casa velha. Eduardo, estamos falando de 15 milhões de lucro líquido. O número ecoou pela sala como uma bomba. Miguel abriu a boca em choque. 15 milhões era mais dinheiro do que ele poderia imaginar em toda a sua vida. Luna não entendia o valor, mas percebia a tensão que tinha tomado conta do ambiente. Doutor Henrique, eu preciso de mais tempo para pensar. Tempo? Eduardo, você tem 2 horas. Depois disso, vamos ter que pagar multas contratuais que vão custar uma fortuna. E, francamente, não entendo essa hesitação toda. É apenas uma propriedade abandonada. Ela não está abandonada. Eduardo explodiu, surpreendendo todos na sala, inclusive a si mesmo. Há uma família morando aqui. Uma família? Eduardo, se há invasores na propriedade, é ainda mais motivo para acelerar a demolição. Vou mandar a segurança privada remover os ocupantes imediatamente. Não! Eduardo gritou, fazendo Luna se encolher no colo de Sofia. Não mande ninguém. Eu resolvo isso pessoalmente. Eduardo, você está agindo de forma completamente irracional. Que família é essa que conseguiu te deixar tão alterado? O empresário olhou ao redor da sala, vendo as faces preocupadas das pessoas que, em poucas horas, haviam se tornado mais importantes para ele do que décadas de associações de negócios. Uma família que me ensinou o que eu havia esquecido, Henrique. O que você havia esquecido? Eduardo, você está falando em enigmas? Esqueci o que é ter um lar de verdade. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um suspiro exasperado. Está bem. Você tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, ou você assina a ordem de demolição, ou eu aciono os sócios para questionar sua capacidade de liderança na empresa. Não posso deixar que sentimentalismo comprometa um negócio desta magnitude. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando um silêncio pesado na sala. Eduardo permaneceu olhando para o telefone, processando a ameaça que acabara de receber. 15 milhões? Sofia sussurrou, sua voz quase inaudível. Eduardo, eu não tinha ideia de que... Não importa. Ele a interrompeu, mas sua voz não soava convincente nem mesmo para ele próprio. Miguel, que havia permanecido quieto durante toda a ligação, se aproximou lentamente. Senhor Eduardo, o senhor vai nos tirar da casa? A pergunta direta do menino atingiu Eduardo como um punho no estômago. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Miguel, procurando palavras que não conseguia encontrar. Miguel, eu não sei o que fazer. Minha empresa inteira depende deste negócio. Mas o senhor não é rico? Luna perguntou inocentemente. O homem no telefone disse que eram 15 milhões. Isso não é muito dinheiro? Eduardo riu amargamente. É muito dinheiro, pequena. Dinheiro suficiente para comprar 1000 casas como esta. Então por que o senhor precisa vender a nossa casa? Ela continuou com a lógica simples que só crianças possuem. A pergunta de Luna ecoou na mente de Eduardo. Por que ele precisava vender? Sua conta bancária já tinha mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Sua empresa era sólida e lucrativa. A única resposta honesta era que ele havia se tornado escravo de um sistema que sempre exigia mais lucro, mais crescimento, mais poder. Dona Carmen, que havia permanecido quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Eduardo, posso te mostrar mais uma coisa que seus pais deixaram? Ela foi até a caixa e tirou um envelope diferente dos outros. Menor, mais delicado, com uma fita azul amarrada ao redor. Isto é uma carta que sua mãe escreveu especificamente para o homem que você se tornaria, não para o menino que você era.
Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu cuidadosamente. A letra de sua mãe, mesmo amarelada pelo tempo, ainda irradiava o carinho que ele lembrava da infância. Meu querido Eduardo, ele leu em voz alta. Se você está lendo esta carta, significa que se tornou um homem adulto e bem-sucedido. Sei que será bem-sucedido porque você sempre foi uma criança especial, generosa e carinhosa. Mas, meu filho, espero que o sucesso não tenha endurecido seu coração. Espero que você ainda se lembre do menino que conversava com as flores e que dividia seu lanche com os passarinhos do jardim. Eduardo parou de ler, sua voz falhando. Sofia se aproximou e continuou por ele. Se algum dia você precisar escolher entre o dinheiro e o amor, escolha sempre o amor. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas nunca pode comprar o sentimento de pertencer a algum lugar, de ser verdadeiramente amado por quem você é, não pelo que você possui. Seja o homem que eu sei que você pode ser, não o homem que o mundo tenta transformar você. Com amor eterno, sua mãe que nunca parou de acreditar em você. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Eduardo. 43 anos depois, sua mãe ainda conseguia guiá-lo para o caminho certo. Miguel se aproximou e, hesitante, pegou a mão de Eduardo. Senhor Eduardo, posso te mostrar uma coisa? Sem esperar resposta, o menino correu para seu quarto e voltou com um caderno de desenhos. Ele o abriu em uma página específica e mostrou para Eduardo. Era um desenho colorido de um homem de terno, mas com um sorriso gentil, cercado por flores e 2 crianças. Embaixo, com a letra caprichada de uma criança de 12 anos, estava escrito: o herói que cuidou das flores e voltou para casa. Eu desenhei o Senhor antes mesmo de te conhecer. Miguel explicou timidamente. Sempre imaginei como seria o dono desta casa. Na minha imaginação, ele seria um herói que voltaria para salvar as flores e ficar com a gente. Eduardo olhou para o desenho, depois para o menino que o havia retratado não como um empresário frio, mas como um herói gentil. Pela primeira vez em décadas, ele viu a si mesmo através dos olhos de alguém que acreditava no melhor dele. Miguel, ele disse, sua voz embargada, você me desenhou melhor do que eu realmente sou. Não, senhor Eduardo. Eu desenho o que eu vejo. E eu vejo uma pessoa boa que só precisa lembrar como ser feliz. Naquele momento, Eduardo percebeu que a escolha não era entre 15 milhões e uma família. A escolha era entre continuar sendo o homem que o mundo havia criado, ou finalmente se tornar o homem que sua mãe sempre acreditou que ele poderia ser. Mas ainda restavam poucas horas para uma decisão que mudaria tudo. A noite havia caído sobre a pequena cidade, mas Eduardo não conseguia dormir. Estava sentado na varanda da casa, no mesmo lugar onde 43 anos atrás esperara pelos pais que nunca voltaram. Agora, ironicamente, era ele quem precisava decidir se ficaria ou partiria novamente. Sofia apareceu na porta, carregando 2 xícaras de chá. Pensei que você pudesse precisar de companhia. Eduardo aceitou a xícara gratefulmente. Obrigado. Desculpe por ter perturbado a paz de vocês com meus problemas. Eduardo, esta é sua casa. Nós é que somos as visitas aqui. Sofia se sentou ao lado dele, respeitando seu espaço pessoal. Mas se posso falar, você não parece alguém que costuma ter dificuldade para tomar decisões. Normalmente não tenho, ele admitiu, olhando para as estrelas. No mundo dos negócios tudo é claro, lucro ou prejuízo, crescimento ou estagnação. Mas aqui você descobriu que existe algo mais importante que números. Eduardo assentiu silenciosamente. Sofia, posso perguntar uma coisa? Por que você não tem medo de mim? Eu poderia tirar vocês desta casa amanhã mesmo se quisesse. Sofia sorriu suavemente. Porque eu vejo quem você realmente é. Vi quando você se ajoelhou no jardim e tocou a rosa que Miguel cuidou. Vi quando você chorou lendo a carta de sua mãe. Vi quando você olhou para o desenho que Miguel fez de você como um herói. Pessoas ruins não reagem assim ao amor. E se eu tomar a decisão errada? E se eu escolher o dinheiro? Então você escolheu. Mas Eduardo, você já sabe qual é a decisão certa. O que te assusta não é não saber o que fazer, é ter medo de fazer o que seu coração está pedindo. Antes que Eduardo pudesse responder, o celular tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido, mas ele atendeu mesmo assim. Eduardo Mendes?
A voz era fria e autoritária. Sim, quem fala? Sou Ricardo Almeida, presidente do Conselho da Construtora Horizonte Azul. Dr. Henrique me informou sobre sua hesitação em relação ao projeto do shopping center. Eduardo sentiu Sofia se tensionar ao lado dele. E daí? Daí que 15 milhões não é pouco dinheiro, Sr. Mendes. E francamente estamos começando a questionar se você ainda tem competência para liderar negócios desta magnitude. A arrogância na voz do homem fez algo se acender dentro de Eduardo. Competência? Quem você pensa que é para questionar minha competência? Alguém que não deixa sentimentalismo barato interferir em negócios sérios. Se você não assinar a demolição até meio-dia de amanhã, consideraremos isto uma quebra de contrato. E posso garantir que levaremos você na justiça por todos os prejuízos. Me processe então, Eduardo disse, surpreendendo até mesmo a si próprio. O quê? Você me ouviu. Me processe. Questione minha competência. Faça o que quiser. Esta propriedade não será demolida. O silêncio do outro lado durou vários segundos. Eduardo, você enlouqueceu? Está jogando sua carreira fora por causa de uma casa velha? Não é uma casa velha. É um lar. E aparentemente você não sabe a diferença. Eduardo desligou o telefone, suas mãos tremendo de adrenalina. Sofia o olhava com admiração e preocupação misturadas. Eduardo, você acabou de recusar 15 milhões. Eu acabei de escolher algo que não tem preço. Naquele momento, a porta da casa se abriu e Luna apareceu em seu pijama de unicórnios, esfregando os olhos sonolentos. Por que vocês estão falando tão alto? Acordaram o Miguel. Ela reclamou com a indignação inocente de uma criança com sono. Sofia se levantou imediatamente. Desculpa, meu amor. Volta para a cama que a mamãe já vai. Não quero, Luna disse teimosamente caminhando até Eduardo. Quero ficar aqui com o Sr. Eduardo. Ela subiu no colo dele sem cerimônia, se aconchegando contra seu peito como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo ficou paralisado por um momento. Fazia décadas que não segurava uma criança no colo. Luna, você não pode ficar incomodando o Eduardo. Sofia começou. Não está incomodando. Eduardo a interrompeu, seus braços se fechando protetivamente ao redor da menina. Ela pode ficar. Luna se aninhou mais confortavelmente e olhou para o céu estrelado. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro, pequena. Por que os adultos acham que dinheiro é mais importante que ficar com pessoas que amam a gente? A pergunta atingiu Eduardo como uma flecha certeira no coração. Ele olhou para Sofia, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Eu não sei, Luna. Acho que às vezes os adultos se esquecem do que realmente importa. Minha professora da escola antiga dizia que quando a gente ama alguém de verdade, a gente fica rico mesmo sem ter dinheiro. É verdade isso? Eduardo pensou na pergunta por um longo momento, sentindo o peso e a confiança da criança em seus braços. Sabe, Luna, eu passei a vida inteira achando que não era verdade. Mas hoje eu descobri que sua professora estava certa. Luna sorriu sonolentamente. Então você vai ficar com a gente? Vai ser nosso papai Eduardo? O mundo parou para Eduardo naquele momento. Papai Eduardo. Ninguém jamais o havia chamado de pai. Ele nunca havia pensado em ter filhos, nunca havia se permitido sonhar com uma família. Mas ali, com aquela menina em seus braços olhando para ele com amor incondicional, ele sentiu algo se completar dentro de seu peito. Se vocês me quiserem, ele sussurrou, sua voz embargada. Claro que queremos, Luna exclamou, dando um abraço apertado em seu pescoço. Você pode ensinar o Miguel a usar terno igual o seu, e pode me ajudar a plantar mais flores no jardim. Miguel apareceu na porta, claramente acordado pelos movimentos da casa. O que está acontecendo aqui? Miguel! Luna gritou entusiasmada. O Eduardo vai ficar. Ele vai ser nosso papai Eduardo. O menino se aproximou cautelosamente, seus olhos indo de Eduardo para Sofia e de volta para Eduardo. É verdade? O senhor vai mesmo ficar conosco? Eduardo estendeu o braço livre, convidando Miguel para se juntar a eles. O menino hesitou por apenas um segundo antes de se aproximar e se aninhar do outro lado. É verdade, Miguel. Se vocês me aceitarem, eu gostaria muito de fazer parte desta família. Mas e seu trabalho? E todo aquele dinheiro?
Miguel perguntou com a preocupação madura que sempre demonstrava. Meu trabalho vai continuar existindo, mas de agora em diante, ele não vai ser a coisa mais importante da minha vida. Sofia se aproximou e se sentou no degrau em frente a eles, seus olhos brilhando de emoção. Eduardo, tem certeza? Isto não é um conto de fadas. Somos uma família simples, com contas para pagar e problemas reais para resolver. Eduardo olhou para ela, depois para as duas crianças que se aconchegavam em seus braços, e sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Sofia, eu passei 43 anos construindo uma vida que parecia perfeita no papel. Tinha dinheiro, poder, sucesso. Mas nunca tive o que tenho aqui neste momento com vocês. Nunca me senti em casa de verdade. Luna se mexeu em seus braços e tirou algo do bolso do pijama. Era uma pequena flor que ela havia colhido no jardim durante o dia. Esta é para você, Eduardo, para dizer obrigado por ter voltado para casa. Eduardo pegou a flor delicadamente, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Era uma margarida branca, simples e perfeita, que valia mais para ele do que todos os contratos que já havia assinado. Obrigado, Luna. É o presente mais bonito que já recebi. Mais bonito que 15 milhões? Ela perguntou, fazendo todos rirem através das lágrimas. Muito mais bonito que 15 milhões. Miguel se afastou ligeiramente para olhar Eduardo nos olhos. Papai Eduardo, posso te fazer um pedido? O papai Eduardo fez o coração do empresário pular uma batida. Claro, filho. Você pode me ensinar como ser corajoso igual você? Como tomar decisões difíceis e escolher sempre o que é certo? Eduardo sorriu, percebendo que aquele menino de 12 anos já era mais corajoso e sábio do que ele havia sido durante a maior parte de sua vida adulta. Miguel, eu acho que é você quem deveria me ensinar. Você e Luna já sabem o que eu levei uma vida inteira para aprender. O quê? Que a coragem de verdade não é sobre enfrentar inimigos ou fechar negócios. A coragem de verdade é sobre abrir o coração e deixar as pessoas entrarem, mesmo quando isso te deixa vulnerável. Sofia se levantou e se aproximou, colocando a mão carinhosamente no ombro de Eduardo. Bem-vindo à família, Eduardo. Naquele momento, abraçado às duas crianças que haviam mudado sua vida em um único dia, Eduardo finalmente entendeu o que sua mãe quisera dizer na carta sobre escolher sempre o amor. Mas a manhã seguinte traria as consequências de sua escolha e Eduardo descobriria que algumas batalhas estavam apenas começando. O sol da manhã filtrava através das cortinas coloridas da casa, despertando Eduardo de uma das melhores noites de sono de toda a sua vida. Pela primeira vez em décadas, ele havia dormido profundamente, sem pesadelos sobre contratos perdidos ou reuniões tensas. Ao lado da cama, Miguel havia deixado um desenho novo, desta vez mostrando Eduardo de mãos dadas com toda a família no jardim florido. Eduardo sorriu ao ver o desenho e caminhou até a cozinha, onde encontrou Sofia preparando o café da manhã com a dedicação carinhosa que ele estava aprendendo a associar com a palavra lar. Bom dia, Eduardo. Como se sente como membro oficial da família Silva? Sofia perguntou, servindo-lhe uma xícara de café fumegante. Silva? Eduardo repetiu confuso. É nosso sobrenome. Miguel e Luna são Silva. Eu sou Silva. E se você quiser fazer parte desta família... Ela deixou a frase no ar, corando ligeiramente. Eduardo sentiu algo se aquecer em seu peito. Eduardo Silva. Tem um som bonito. Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Eduardo tocou novamente. Desta vez ele atendeu com calma, já sabendo que tipo de tempestade o aguardava. Eduardo, você perdeu completamente a razão. A voz de Dr. Henrique explodiu através do aparelho. Ricardo Almeida está furioso. Eles vão nos processar por quebra de contrato. Sua empresa pode falir por causa desta sua loucura. Henrique, respire fundo. Eduardo disse calmamente, surpreendendo o advogado com sua tranquilidade. Convoque uma reunião com todos os sócios para esta tarde. Tenho uma proposta a fazer. Uma proposta? Eduardo, não há mais tempo para propostas. O prejuízo já está calculado em milhões. Confie em mim, Henrique. Uma última vez. Eduardo encerrou a ligação e encontrou Sofia observando-o com preocupação. Vai dar tudo certo? Ela perguntou. Vai dar mais que certo. Mas primeiro, preciso de uma reunião com minha nova família. Minutos depois, todos estavam reunidos na sala.
Sofia, Miguel, Luna e Dona Carmen, que havia chegado carregando uma torta de maçã ainda quentinha. Família. Eduardo começou sentindo uma emoção profunda ao usar aquela palavra. Eu preciso contar para vocês o que vou fazer hoje. Luna subiu em seu colo automaticamente, como se aquele já fosse seu lugar designado no mundo. Vai ser algo bom, papai Eduardo. Vai ser algo muito bom, pequena. Hoje à tarde vou me reunir com meus sócios para propor algo que nunca fiz em toda a minha carreira. Em vez de construir um shopping center aqui, vamos criar algo muito mais especial. Miguel se inclinou para frente, interessado. O que, papai Eduardo? Eduardo olhou ao redor da casa que havia sido transformada em lar, depois para o jardim que florescera sob os cuidados daquela família especial. Vamos transformar esta propriedade em um centro comunitário e educacional. Uma escola de período integral para crianças da região com biblioteca, jardins pedagógicos, oficinas de arte e espaços para que famílias como a nossa possam se encontrar e crescer juntas. O rosto de Sofia se iluminou. Eduardo, você está falando sério? Completamente sério. E Sofia, eu gostaria que você fosse a diretora pedagógica. Não há ninguém melhor para cuidar da educação das crianças desta comunidade. Sofia levou as mãos ao rosto, lágrimas de alegria correndo entre os dedos. Eu não sei o que dizer. Diga sim, mamãe, Luna gritou entusiasmada. Assim você vai poder ensinar todas as crianças da cidade como a gente aprendeu a cuidar das flores. Dona Carmen, que havia permanecido quieta até aquele momento, se aproximou e abraçou Eduardo com força. Seus pais estariam tão orgulhosos. Ela sussurrou em seu ouvido. Você se tornou exatamente o homem que eles sabiam que você poderia ser. Algumas horas depois, Eduardo estava no escritório da empresa, enfrentando a reunião mais importante de sua carreira. 12 sócios carrancudos o observavam como se ele tivesse enlouquecido completamente. Eduardo, você não pode estar falando sério, disse Ricardo Almeida, o presidente da Horizonte Azul, que havia comparecido pessoalmente. Um centro comunitário? Onde está o lucro nisso? O lucro está no futuro que construiremos, Eduardo respondeu com convicção. Senhores, durante anos focamos apenas em números, mas números não mudam comunidades. Educação muda, amor muda, oportunidades mudam. Filosofia barata não paga contas, Ricardo retrucou. Temos acionistas, Eduardo. Pessoas que investiram dinheiro real esperando retorno real. Eduardo se levantou e caminhou até a janela do escritório, de onde podia ver a cidade se estendendo ao longe. Eu vou pessoalmente compensar todos os investidores com recursos próprios. E mais, vou propor um modelo de negócio que pode ser replicado em outras comunidades. Centros educacionais que se sustentam através de parcerias público-privadas, gerando não apenas lucro financeiro, mas impacto social mensurável. Dr. Henrique franziu a testa. Eduardo, você está falando de investir sua fortuna pessoal numa escola? Estou falando de investir minha fortuna pessoal no futuro. Na educação de crianças que podem se tornar os próximos líderes, os próximos inovadores, os próximos construtores de um mundo melhor. E se der errado? Se não funcionar? Perguntou outro sócio. Eduardo sorriu, pensando no desenho de Miguel, no abraço de Luna, no sorriso de Sofia. Se der errado no papel, mas der certo na vida das pessoas, então não terá dado errado de verdade. A reunião durou mais 3 horas, mas gradualmente, Eduardo conseguiu convencer seus sócios de que aquela não era apenas uma decisão emocional, mas uma visão de negócio revolucionária. Quando saiu do escritório, já havia assinado os papéis que transformariam sua antiga casa de dor em um centro de esperança para toda a comunidade. Quando Eduardo chegou em casa ao final da tarde, encontrou uma surpresa esperando por ele. Todo o bairro havia se reunido no jardim da frente. Dona Carmen estava lá, ao lado de vizinhos que ele não conhecia, crianças de todas as idades e até mesmo alguns professores da escola municipal onde Sofia havia trabalhado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou descendo do carro. Miguel correu até ele segurando uma faixa pintada à mão. Papai Eduardo, todos ficaram sabendo do que você vai fazer. A cidade inteira está feliz. Eduardo leu a faixa. Bem-vindo ao lar, Eduardo Silva. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver que haviam mudado seu sobrenome para Silva,
oficializando sua adoção pela família. Sofia se aproximou, radiante de felicidade. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas que eu nem conhecia vieram agradecer pelo que você está fazendo pelas crianças da comunidade. Uma senhora idosa que Eduardo não conhecia se aproximou timidamente. Senhor Eduardo, meu nome é Clara. Sou avó de 3 netinhos que vão poder estudar na sua escola. Obrigada por não ter esquecido de onde veio. Uma por uma, pessoas da comunidade se aproximavam para agradecer, para contar suas histórias, para oferecer ajuda no projeto do centro educacional. Eduardo percebeu que pela primeira vez na vida, não era visto como um empresário poderoso, mas como um vizinho, um membro da comunidade, uma pessoa que escolhera ficar e fazer a diferença. Quando o sol começou a se pôr e os vizinhos gradualmente se despediram, Eduardo se encontrou sozinho no jardim com sua nova família. Luna estava dormindo em seus braços, exausta de tanta emoção. Miguel organizava as flores que as pessoas haviam trazido como presente. Sofia observava tudo com um sorriso de contentamento absoluto. Eduardo, ela disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Você sente saudade da sua vida antiga? Do poder, do status, de toda aquela importância? Eduardo olhou ao redor do jardim, para a casa simples que agora era seu lar, para as pessoas que agora eram sua família, e sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu coração. Sofia, eu passei 43 anos construindo uma vida que impressionava todo mundo, mas que nunca me fez verdadeiramente feliz. Hoje eu tenho algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu tenho um propósito que vai além do lucro. Miguel se aproximou e segurou a mão livre de Eduardo. Papai Eduardo, você acha que vai ser feliz aqui conosco para sempre? Eduardo olhou para o menino que o havia desenhado como herói antes mesmo de conhecê-lo, depois para a menina que dormia confiante em seus braços e, finalmente, para a mulher que o havia ensinado a diferença entre uma casa e um lar. Miguel, eu finalmente descobri o que é ser verdadeiramente rico. E sim, vou ser feliz aqui com vocês para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Eduardo Silva adormeceu sabendo que havia encontrado seu lugar no mundo. A casa que um dia fora símbolo de abandono agora era símbolo de recomeço. O menino que havia partido com o coração partido havia voltado como homem com o coração completo. E no jardim, as flores que Miguel e Luna plantaram continuavam florescendo, provando que o amor, quando bem cuidado, sempre encontra uma forma de crescer e espalhar beleza pelo mundo. 6 meses depois, o Centro Educacional Casa do Amor estava funcionando a pleno vapor, atendendo mais de 200 crianças da comunidade. Eduardo Silva trabalhava meio período na empresa e dedicava o resto de seu tempo à educação. Sofia era a diretora mais querida que a região já havia tido. Miguel e Luna cresciam cercados de amor e propósito. E toda noite, na varanda da casa onde tudo começou, a família Silva se reunia para agradecer pelas flores que a vida havia lhes dado de presente.